Alguns meses atrás, eu postei um vídeo sobre um AU de My Little Pony. E pra minha surpresa, o vídeo deu muito certo. E é claro que, como qualquer youtuber, o único pensamento que veio na minha cabeça foi: eu preciso fazer mais vídeo disso. Então cá estou eu aqui, trazendo pra vocês Friendship Makes Magic. E calma, pode ficar tranquilo, que isso aqui não é uma AU de infecção, mas sim uma história que mostra como uma governante traumatizada pode levar um reino inteiro quase à destruição. Ficaram curiosos? Então vamos logo pro vídeo. A AU começa com a Celeste agradecendo a Twilight pelo sacrifício que ela e suas amigas fizeram para salvar a Equestria. Porém, quando a câmera corta, a gente vê que na verdade a Celeste estava conversando com uma boneca da Twilight. Boneca essa que fica paparicando a Celeste, dizendo como ela é uma governante incrível e tudo mais. Porém, quando a câmera corta mais uma vez, a gente vê todas as Many Six empaladas em um tipo de mini carrossel, enquanto a verdadeira Twilight também está empalada, só que dentro de um globo, que parece que está sugando toda a magia dela. E a AU não perde tempo e já mostra o que aconteceu antes daquela bizarrice que a gente acabou de ver, com a Twilight falando que ela também queria salvar a Equestria, mas que esse método da Celeste já era demais. E a Celeste, ao ouvir isso, apenas olha pra ela e diz: "Você acha que eu tô pedindo?" Parece que a rainha enlouqueceu. Cortando pra Ponyville, a Apple Bloom, a Sweet Belle e a Scootaloo estranham o sumiço da Harriet, da Applejack e da Rainbow Dash. Então elas decidem sair para procurá-las. E voltando pro castelo, a Luna indaga a Celeste se já não era hora de parar com tudo isso, e que elas sacrificaram vários pôneis. Mas a Celeste fala que já era tarde demais, e ela já havia tomado a sua decisão. E pulando pro calabouço, a gente descobre que a Celeste aprisionou o Discordia lá dentro, para poder utilizar os poderes dele para o seu próprio benefício. Enquanto o Discordia, de pouco em pouco, perde a capacidade de pensar, se tornando cada vez mais uma besta, que apenas é acalmada com um boneco da Flirtessai. E finalmente alguma AU lembrou que o Discordia existia. Indo de volta pro trio Parada Dura, elas invadem a casa da Twilight, onde encontram um bilhete da Celeste, pedindo para que a Twilight e as suas amigas fossem até o castelo das duas irmãs, que é um lugar abandonado que aparece em um dos episódios da série. E vendo a carta, as três vão até esse castelo, onde elas encontram o Spike preso lá dentro. Mas antes de mostrar o que aconteceu aqui, eu acho que é bom explicar o que é aquele carrossel onde a Celeste colocou as Many Six. Ele se trata de uma máquina que suga a magia de todos os pôneis que são empalados nele. E apesar de não parecer, os pôneis presos nesse carrossel ainda continuam vivos e também não sentem nenhum tipo de dor, ficando em um coma eterno, revivendo memórias antigas deles e dos seus amigos. Mas um caso diferente é o da Twilight, é que como ela é muito forte mentalmente, de vez em quando ela consegue quebrar o coma e ver o que realmente está acontecendo. Fora isso, a Luna também está se sentindo extremamente culpada por estar fazendo tudo isso, mas ela sabe que para ela e a sua irmã continuarem vivas, tudo isso precisa ser feito. E detalhe, fora a Twilight e as suas amigas, também existem mais 336 outros carrosséis espalhados por todo o castelo. Ou seja, isso tudo já vem acontecendo há um bom tempo. Enquanto isso, a Twilight tá tendo mais um sonho com as suas amigas. Porém, assim que ela acorda dele e vê que o seu corpo estava sendo empalado, ela começa a gritar. Gritos esses que chamam a atenção da Luna, que para acalmar ela, mente dizendo que tudo isso não passava de um sonho, e pede para Twilight que quando ela acordar, ela não deveria em hipótese alguma confiar na Celeste, e também deveria fingir ter medo da Luna. A Twilight aceita o pedido da Luna, que coloca ela para dormir de novo, dizendo que tudo ficaria bem no final. Cortando para Celestia, ela vai até os calabouços conversar com Discordia, dizendo que não é justo ela carregar toda a responsabilidade de manter o reino a salvo, e que foi culpa do seu mentor Starscrew ter deixado toda a responsabilidade para ela. Mas o Discordia fica bravo e arranha a asa da Celeste. Voltando para Luna, depois de ter conversado com a Twilight, ela vai caminhar um pouco no castelo das duas irmãs, quando de repente ela ouve um grito vindo de dentro do castelo, e quando ela abre a porta, dá de cara com o trio Parada Dura e o Spike. Assustada, a Luna pergunta quanto tempo eles estavam ali, e a Apple Bloom diz que elas estavam ali há apenas algumas horas, porém o Spike já estava ali dentro há dias. E os quatro aproveitam para perguntar para a Luna onde que estavam a Twilight e as outras. E a Luna inventa uma história de que elas estavam ocupadas em uma missão da Celeste. E depois muda de assunto, dizem para que eles fossem comer em um restaurante. E no capítulo seguinte, a gente vê o Sim comendo nesse restaurante, com a Luna utilizando esse disfarce maravilhoso. E ela dá a desculpa de que era para não chamar muita atenção,
missão. E depois a Luna, vendo que as três e o Spy estavam curiosos para saber sobre essa tal missão que as outras foram, ela dá uma missão secreta para elas também, em que pelo menos durante um mês elas deveriam tomar conta de Ponyville e evitar que algo de muito ruim acontecesse na vila. Bom, a partir de agora, a U vai ter um pequeno flashback onde nós vamos conhecer mais da história das duas irmãs, começando com elas sendo introduzidas pelos pais ao Starscream, que seria o mentor delas dali pra frente. Porém, a Celeste não gostava do fato dela ficar com as lições mais difíceis enquanto a Luna ficava com as mais fáceis, e o Starscream só ignora ela. Ao mesmo tempo, todos os alicórnios de Equestria começam a morrer misteriosamente, deixando somente a Celeste e a Luna como últimos dessa espécie. Fora que a magia de todo o reino também começa a sumir. Vendo o caos que poderia acontecer caso a magia acabasse, o Starscream cria uma máquina capaz de sugar a magia de pôneis para o reino inteiro, e diz que ele esperava que as duas irmãs conseguissem encontrar uma outra solução para esse problema quando ele se for. E ouvindo isso, a Celeste fala: "O que você quer dizer com quando eu me for?" E ela também fica brava por ele querer deixar uma responsabilidade desse tamanho no colo delas. E a resposta do Starscream é chamar ela de gananciosa e dizer que ela só se importava com ela mesma e não com o reino. Pulando para a noite de gala, a Luna se mostra preocupada com a sua irmã, mas a Celeste tranquiliza ela, falando que apenas precisava conversar mais uma vez com o Starscream e tudo seria resolvido. Uma pena que quando ela foi ter essa conversa com o Starscream, ele já havia se auto-empalado, com a Celeste dizendo no final que pensava que ele era um homem sábio, porém no final ela percebeu que ele era apenas um tolo. No próximo capítulo, vemos o plano da Luna para salvar a Twilight. Primeiro, ela iria soltar a Twilight e curar as suas feridas. Segundo, ela faria o mesmo com as suas amigas. Terceiro, ela seguiria um mapa feito pela própria Luna para fora do castelo. Quarto, elas iriam encontrá-la na Árvore da Harmonia. E quinto, lá ela as entregaria os elementos e todas iriam restaurar a magia de volta. E indo para o trio Parada Dura, para distrair os pôneis, durante um mês como a Luna havia pedido, elas vão até a padaria onde a Pinkie Pie trabalhava e pegam uma bomba de glitter, explodindo ela no meio da vila. Mas voltando para o que interessa, a Luna põe seu plano em prática e solta a Twilight do coma, que de início ela pensa que ela apenas havia dormido um pouco, mas depois de ler a carta deixada pela Luna e ver de perto o estado que as suas amigas estavam, a Twilight primeiro vomita e depois solta todas elas, que ficam felizes e ao mesmo tempo bravas com a Celeste. Inclusive a Rainbow Dash até mesmo culpa a Fluttershy, já que originalmente a Celeste tinha apenas convidado ela para o castelo, mas a Fluttershy havia insistido para que todas as outras fossem junto com ela. A Harriet até defende a Fluttershy, mas a Twilight para todas elas e as guia até a saída. Elas até encontram o túmulo do Starscream e outros carrosséis no meio do caminho, e a U se encerra com todas elas saindo do castelo. Bom, por enquanto, esse foi o último capítulo postado há um ano atrás pela Kiwi Bunny. Até onde eu sei, ela não parou com o projeto, só deu uma pequena pausa. Então, se vocês gostaram dessa U, podem ficar tranquilos que futuros episódios virão por aí. Até lá, obrigado por ter assistido até o final, rede social na descrição e tchau!